Financeiramente livre, profissionalmente imbatível. Esse é o tema que queremos conversar com vocês hoje. Por que financeiramente livre? E por que eu me torno profissionalmente imbatível? Vamos percorrer um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou Antônio Carlos, mais conhecido como Tunico, sou empresário há 30 anos e consultor de 3 para 4 anos. Pense nisso. Será que é possível? Sabe aquele dia? Imagine uma vida onde tudo começa com tranquilidade e termina com orgulho. Ou seja, aquele dia onde todas as coisas dão certo, você está com todas as suas contas pagas, você está indo planejar a sua próxima viagem de férias, o seu carro novo já está para chegar, ou seja, a sua vida financeira está ok, perfeita. Agora vamos ver um outro cenário. Vamos voltar para a realidade da grande maioria das pessoas. Quantos dias você acorda com a cabeça pesada, preocupado com os boletos, ansioso com o saldo bancário, distraído no trabalho? Ou seja, sabe aquele dia que você já acorda com o telefone tocando? É um cobrador te ligando porque você não pagou a prestação do seu carro. É o banco te ligando porque o seu cartão de crédito está atrasado. Ou seja, aquele dia pesado, onde você não consegue ser produtivo. Você vai para a empresa com a cabeça nas suas contas. Dentro desse cenário, a vida passa a ser uma vida muito difícil, uma vida muito pesada. Mas essa vida poderia ser diferente. Tem uma frase do Cortella que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: o que nos angustia não é o que nos falta, é a consciência de que nós não estamos aonde poderíamos estar. Ou seja, a gente vive uma vida, às vezes, que a gente não queria, mas poderia estar num outro lugar. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Quem está numa condição hoje que não está feliz, pode mudar essa realidade para uma vida financeiramente livre, que é o tema da nossa palestra de hoje. Existe uma pesquisa da PwC Brasil sobre finanças desorganizadas. A PwC Brasil, ela é uma empresa de auditoria e de consultoria. E ela fala que numa empresa, normalmente 58% dos seus funcionários, ele tem queda de produtividade quando não estão com as finanças bem organizadas. E 48% dessas pessoas tem até atrapalha até na sua parte mental. Ou seja, não levar a vida financeiramente organizada compromete tanto no trabalho como na sua saúde mental. E como que você percebe que você está caminhando para uma estabilidade financeira? Quais são os sinais que o teu corpo dá, que você percebe? Primeiro dele, um cansaço excessivo. Chega ao final do dia, você está morto, acabado. Parece que você trabalhou um mês inteiro sem ter um minuto de folga. Um cansaço exagerado. Procrastinação constante. Por você estar cansado, você começa a deixar de fazer as coisas. Vai prorrogando, prorrogando, e as coisas vão ficando porque a tua cabeça está ocupada com outras coisas, com dívidas e com problemas. Começa a ficar irritado, perde a paciência muito rápido. Qualquer coisinha para você se torna um ponto de explosão. Concentração, então, nem se fala, já se foi. O teu ponto de concentração são só os seus problemas. E vive numa ansiedade, numa tensão constante. Então esses são os principais indicadores de que você está entrando num processo de instabilidade gerado pelas finanças. Vamos ver um comparativo. Um comparativo de como que você é quando você está equilibrado e quando você está desequilibrado, está com dívidas. Quando você está com dívidas, o que predomina no teu comportamento? A ansiedade, o medo e o estresse. Ao contrário de quando você está sem dívidas, você está ali focado, você tem energia, é extremamente produtivo. Tudo que você quer, você vai e consegue, porque você está com a cabeça no que você quer e não nos seus problemas. Tem uma outra pesquisa também que mostra, que é uma pesquisa da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, que diz o seguinte: 70% das empresas, das pessoas, não controlam as suas contas, os seus gastos.
E por isso, 78% das famílias estão endividadas. Se você não controla suas contas, provavelmente você acaba comprometendo o orçamento da sua família. Como sair dessa estatística? Tem como sair? Tem. Tem uma regra muito simples, que é a regra 50-30-20. Essa regra diz o seguinte: 50% dos seus ganhos você vai destinar para os seus gastos com as suas necessidades básicas, como, por exemplo, moradia, alimentação, telefone, transporte, remédio, ou seja, aquelas coisas que você não tem como não gastar durante o mês. 30% vão para os seus desejos, para as suas necessidades de lazer, de qualidade de vida. É aquele momento que você vai sair, tomar um chopinho, comer uma porção, fazer um happy hour, aquele momento de descontração teu. E 20% seria para a sua prioridade financeira. Depende do momento de vida em que você está. Se você tem dívidas, para pagar suas dívidas, e se você não tem dívidas, para você investir e criar uma reserva. Essa regra 50-30-20, ela é uma base. Ela tem muitas variantes. Para pessoas que moram, por exemplo, numa capital, como São Paulo, 50% às vezes da renda não é o suficiente para que você consiga suprir as suas necessidades básicas de alimentação, moradia. Às vezes você precisa colocar mais, 60%, e você precisa diminuir ou dos seus desejos ou das suas reservas. Então essa regra, cada um vai se adaptar conforme a sua realidade de vida. Outro exemplo, se você é assalariado, ganha um salário mínimo, normalmente você consome muito mais nas necessidades básicas e sobra muito menos para os outros. Então cabe a você achar a sua regra, mas é fundamental que cada um pense nesses 3 pontos que você gasta os seus recursos e monte a sua própria regra. Então, deixo a dica aqui. Cada um monte a sua regra conforme a sua necessidade e a sua disponibilidade. Mas aqui tem um ponto muito importante. Seja honesto na hora de montar a sua regra. Veja que realmente você precisa e faça ela de forma bastante consciente. Mas então, fiz só a regra, resolve? Não. Tem mais um ponto que eu gostaria de conversar com vocês, que é sobre o método, que é um método chamado Livre. Um método que foi criado por mim para que você consiga aplicar dentro da regra do 50-30-20. E o que vem a ser esse método Livre? Primeira coisa, o L do Livre, listar os seus ganhos e gastos. É fundamental que você tenha uma noção exata de quanto você ganha. Se você ganha fixo, é mais fácil. Mas quando você ganha comissões, normalmente é variável. E o teu ganho não ele muda de mês para mês. Então você tem que ter essa noção, ter pelo menos uma média, para saber até onde você pode ir. E da mesma forma você tem que listar todos os seus gastos, para que você saiba aonde está indo o seu dinheiro. Mas listar é listar tudo. É aquele R$10 do refrigerante, o Uber que você pega, que se gasta R$15, para que você tenha uma real noção de onde está indo o seu dinheiro. Interromper desperdício, que é a letra I. O que vem a interromper os desperdícios? Sabe, por exemplo, aquela internet que você tem na tua casa, que você paga o melhor pacote que tem de dados, mas você não tem, por exemplo, um computador que você usa. Ele nem vai conseguir usar todos os dados porque o aparelho não tem capacidade de utilizar. Ou seja, você está tendo um desperdício. Sabe aquela saída de carro que você vai e volta, por falta de se planejar, onde se você tivesse feito um roteiro para ir, você faria tudo numa vez e economizaria tempo e dinheiro? Sabe aquele chocolate que você come todo dia e aquele refrigerante que você bebe todo dia? Você já fez a conta de quanto vai no mês? É R$10. R$10 vezes 30 dias, R$300, vezes 12 meses no ano, são R$3.600 que você está colocando em chocolate e refrigerante que você nem se apercebe. Então, faz essa conta. Você vai ver que você está
em algum ponto na tua vida você está cometendo desperdício. E o grande ponto disso é fazer essa continha. Vezes 30 dias no mês e vezes 12 meses no ano. Você vai ver o valor que você está investindo, que você poderia estar colocando naqueles 20% lá da regra das suas reservas. Outro ponto é a letra V. Visualizar as suas metas financeiras. Quem não tem um objetivo claro, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. Então tenha uma meta. O que você quer hoje para a sua vida? Eu quero comprar um carro à vista. Quanto que eu preciso para comprar um carro à vista? E comece a se programar, comece a fazer a sua reserva. Porque senão você nunca vai chegar lá para comprar um carro à vista no seu salário. A não ser que você ganhe numa loteria ou algo assim. Mas quando você se programa, quando você se planeja, quando você tem uma meta a ser alcançada, você alcança, porque você está organizado, você está disciplinado e planejado para chegar até lá. Letra R do livre, reservar parte da renda. Antes de gastar, guarde. O que acontece aqui? A grande maioria das pessoas, primeiro elas vão pagando, gastando. Se sobrar, eu guardo. Sobra? Não sobra. A gente vai gastando e não sobra. Reservar parte da renda é a primeira coisa que nós temos que fazer. Tira aquilo que você se propôs dentro da tua regra e guarde. E o restante você se programa para o resto. Porque senão esse dinheiro nunca vai entrar na sua reserva. E por último, a letra E, que é evoluir constantemente. Revise seus planos a cada fase da vida. A vida da gente tem muitos altos e baixos. E a gente vai adaptando essa regra a cada fase. Então é importante sempre estar colocando atenção em que momento de vida que eu estou. E quais são os objetivos que eu tenho a curto prazo e a longo prazo. Revisa sempre, mexe na regra e deixa ela compatível com cada momento que você tem. Teve pessoas que já utilizaram esse método, fizeram a sua regra e utilizaram esse método. Vou pegar um casal que ele tinha uma dívida de R$7.000 de cartão de crédito e ele só estava aumentando. Não conseguia resolver o problema do seu cartão. E eles resolveram aplicar o método livre. O que fizeram? Primeira coisa, listaram tudo, todos os seus ganhos e todos os seus gastos. Começaram a cortar todos os desperdícios que eles julgaram que podia diminuir. Criaram metas claras e começaram a reservar 10% do seu salário e depois passaram para 20%. O que eles conseguiram através desses passos? Primeira coisa, quitaram suas dívidas em 12 meses. Fizeram uma reserva de 5 meses. Se não entrasse nenhum dinheiro, por 5 meses eles tinham um dinheiro guardado para a sua sobrevivência. E isso eles conseguiram fazer em 18 meses de reserva. Fizeram a sua primeira viagem internacional, paga à vista, pertinho. Foram ali 3 dias para Buenos Aires. E ainda, o relacionamento do casal ficou muito mais fortalecido e tiveram uma qualidade de vida muito maior. O que aconteceu? Eles entenderam que não é o quanto ganha, mas é como você se organiza com o dinheiro que você ganha. Você pode fazer tudo desde que você esteja organizado. Então, é uma prova social de que é possível você sair de dívidas, é possível você ter reservas financeiras. Basta se organizar, aplicar a regra e o método. Todos querem ter sucesso na vida. Porém, para ter sucesso, você precisa ter resultado. Para você ter resultado, precisa de conhecimento. E o teu próximo nível, ele vai estar no conhecimento que você ainda não tem. Quando você tem um conhecimento diferente, como por exemplo agora, você tem condições de chegar no próximo nível, ter resultado e chegar no sucesso que você quer. Mas isso depende de um fator muito importante, que eu chamo de integridade. Mas integridade no sentido de fazer aquilo que você disse que você faria. Então, quando você fala uma coisa, seja íntegro, faça aquilo que você disse, para que o teu cérebro confie em você,
Porque cada vez que você fala uma coisa e você não fala e não faz, o que o teu cérebro entende? Ah, é só mais uma das ideias malucas do Tunico. Então, quando você fala e você faz, ele começa a acreditar que você é íntegro, que você faz o que você fala. E ele começa a agir e pôr foco naquilo que você está falando. Então é fundamental, para ter sucesso, ter integridade. O comportamento humano, para que você tenha esse sucesso, 3 fatores também são fundamentais. O primeiro dele, mentalidade. Só vai ter sucesso quem tiver uma mentalidade próspera, quem tiver uma mentalidade positiva, quem tiver uma mentalidade que acredita que é possível. Não é aquela pessoa que fica, ó céus, ó vida, ó azar. Não. Essa pessoa, ela tende a ficar nessa vibração, ficar nessa sintonia. E não tem a mentalidade de conseguir, de ser próspera, de ter sucesso, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, procure vigiar os seus pensamentos. Como tem sido a sua mentalidade durante a sua vida? É positiva? É próspera? Se não é, muda. Muda a sua mentalidade. Procura aquilo que você quer. Alimenta o que você quer. Segundo ponto, não adianta ter só mentalidade. Precisa de atitude. Mentalidade por mentalidade não resolve as coisas. Vai lá e faz. Seja íntegro, como eu falei ali. Atitude de fazer com que as coisas aconteçam. Projeta e ação. Parte para cima. Quem acredita sempre alcança. Vai em direção ao que você quer. E por último, a competência. Competência no sentido de conhecimento. Quanto maior é o conhecimento que você tem, maior é a chance de você caminhar em relação ao seu sucesso. Então eu chamo essa mentalidade, atitude e competência de MEC. Então 3 coisas para guardar. Regra 50-30-20. Método livre e o MEC. Tem essas 3 coisas na cabeça. Tua vida pode mudar completamente. Queria deixar um ponto de reflexão aqui para vocês. Insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, já dizia Einstein. Não tem como. Não tem como mudar a realidade da vida se você não mudar o teu pensamento. Tudo precisa de mudança. Se você continua pensando do mesmo jeito, você vai caminhar até onde você caminhou até agora. Muda, acredita, faz diferente. Aconteça, ouse, e você terá resultados diferentes na sua vida. Se você deseja uma vida livre, próspera e leve, comece agora. Comece a mudança nesse momento, após ter assistido esse livro. Faça isso com você, por você, para você. Seja você o fator de diferença no meio onde você está. Seja você a pessoa de sucesso que vai atrair as outras pessoas para que também tenham sucesso. É possível para um, é possível para todos. Depende de cada um. Nós estamos aqui nesse mundo para ser feliz. Então vamos ser felizes. Vamos ser financeiramente livres, para que nós possamos fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós possamos fazer com amor. Porque quando a gente é livre, a gente não está preso no salário do final do mês. A gente faz o que faz porque gosta. E o resultado financeiro é uma consequência. E aí, quando você faz por amor, você se torna um profissional imbatível. Ninguém pode com você, porque você faz o que você ama. Você faz com amor. E o amor contagia a tudo. E quem faz com amor, faz bem feito. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Espero que essa sementinha que eu estou plantando, ela possa germinar, dar frutos, dar flores e frutos, e que cada um possa ser feliz. Que esse é o nosso objetivo de estar passando por essa vida. Ser feliz. Obrigado.